Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio, o quarto, olha, já estamos no quarto episódio aqui, senhoras e senhores, do nosso podcast Crescer Acelerado com este ser que vos fala, Ed Moraes. É um prazer receber você aqui de novo. Lembra aí que nós já gravamos 3 episódios espetaculares com o Thiago Alves, com o Wilson Stolf, parapsicólogo, que deu umas dicas valiosíssimas. Na semana passada foi com o Anderson Farias sobre comunicação. E agora nós temos um novo episódio completamente novo. Eu prometi para vocês, não prometi? Que seriam todas as semanas pessoas espetaculares que agregam valor de verdade na nossa vida? Pois é. Essa semana não vai ser diferente. Eu tenho a honra de receber aqui, senhoras e senhores, meu amigo Diego, que é especialista... Não, eu vou deixar para ele se apresentar. O cara faz um monte de coisa aqui na vida offline, digamos assim, e está indo para o online, também crescendo pra caramba. E ele vai nos falar sobre como a gente consegue melhorar a nossa performance no trabalho através do autodesenvolvimento. Então você que é empresário, que é empresária, você que é líder aí na sua empresa, para você que quer mudar de patamar, presta atenção e pega os insights com esse cara. Diegão, obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Por favor, se apresenta aqui para a nossa plateia gigante que está crescendo todos os dias aqui. Primeiramente te agradeço pelo convite, é uma honra poder participar aqui contigo, estar contribuindo e também aprendendo, né? Porque a gente sempre aprende muito durante esse processo que a gente está num podcast ou em qualquer tipo de um a um que a gente faz, né? Perfeito. Então, para a audiência do Ed que não me conhece, eu sou o Diego Corrêa. Eu sou hipnoterapeuta, especialista em alta performance e neurociência. Então, essa é a minha linha hoje que eu trabalho fortemente, principalmente na auto performance. Auto performance. Então, para a gente começar, o que é a auto performance e como melhorar a auto performance? Muito bom. É uma pergunta muito boa, por quê? Porque as pessoas elas confundem e elas buscam o momento errado. Elas buscam a alta performance. Só que não tem como você melhorar, você ter alta performance se você não trabalhar a sua auto-performance. Então, alta performance é quando eu me comparo com outras pessoas. Certo. Eu quero performar, eu olho o Ed se comunica muito bem, e eu começo a olhar para ele e dizer, não, mas eu quero me comunicar igual a ele. Eu estou buscando uma alta performance porque eu tenho você como referência, só que é a minha auto-performance. Eu tenho que olhar como que eu me comunico, como que eu melhoro a minha comunicação, para aí sim eu evoluir na minha alta performance e aí buscar referências para ter a alta performance. Certo. Então, não tem como eu buscar alta performance se eu não trabalhar alta performance dentro de mim. Então, seria uma questão assim, ao invés de eu me espelhar em você, aonde você já está, é eu olhar para dentro de mim, de onde eu estou e para onde eu preciso ir. É uma briga comigo mesmo, no caso. Exatamente. Eu falo que a gente trabalha, é uma sigla, CPI. Não é a CPI, né? Deus me livre! Não é essa CPI. São o quê? Crenças, processos e indicadores. Certo. Se você pegar essa chave, mudou a tua vida. Porque tudo, para você performar, você tem que trabalhar esses três itens, que é o quê? Você trabalhar suas crenças, tanto positivas quanto negativas, crenças limitantes. Você tem que trabalhar processos, em tudo na tua vida tem processo. E você tem que ter indicadores, para você saber se você está performando bem ou mal. Está evoluindo ou não. Exatamente. Tá, agora você tocou num assunto muito legal, que são as crenças limitantes. O que são as crenças limitantes e de onde elas vêm? Imagina que na infância, todas as suas crenças, a maior parte delas são moldadas na infância. Por quê? Porque você pega como espelho as pessoas que estão próximas de você. Geralmente, quem são? Pai e mãe, um tio mais próximo, as pessoas que convivem. Então, imagina que o pai ele tem uma situação financeira totalmente abalada, situação sempre reclamando de dinheiro, faltando dinheiro, briga em casa, briga com a mãe e tal. Vai criando uma crença dentro dessa pessoa, dentro dessa criança, que dinheiro é o caos, dinheiro é ruim. E daí ele vai para o mercado de trabalho, começa a ouvir de outras pessoas, essa crença ela vai sendo enraizada. Então, a crença ela gera de duas formas. Por repetição, certo, ou por um alto impacto emocional. Certo, entendi. Digamos que a criança está lá, o menino está desenhando e ele acaba pintando a mesa lá sem querer e o pai olha para ele e vai chegar. Qual é a postura do pai? O pai vai chegar assim, nossa, filho, você errou aqui. Ou ele vai chegar, porra, seu burro, como que tu fez isso aqui? O que acontece?
O impacto é forte. A criança, pô, mas eu sou um burro mesmo, eu sou um fracassado. E daí começa a criar essa crença ali dentro da pessoa. E às vezes ela não evolui, ela não prospera financeiramente. Por quê? Porque tem uma crença financeira, tem uma crença de fracasso. Perfeito. E ela leva isso pro resto da vida. Agora, como se livrar dessas crenças? Aí entra uma questão forte do seu trabalho também, né? Sim. Você também pode trabalhar essa crença por repetição Certo, e por impacto emocional. certo. Imagina que você é casado e tal, e você vai viajar. Aí você sai, vai lá viajar, chega lá ao aeroporto, o avião ele deu probleminha. Aí vou voltar para casa, vou ficar com meu parceiro, minha parceira e assim por diante. Chega em casa, você escuta um barulhinho. E daí você vê um par de chinelo do lado. Vixe, Maria. Aí você chega e quando você vê um ato. O que acontece? Você ouviu, você sentiu aquele, foi um impacto muito grande, aquele dente gerou uma crença. Porque todo relacionamento trai. Porque eu não posso confiar nas pessoas. E assim vai indo. Isso gerou um impacto emocional. Mas assim pode ser também com repetição. Na infância eu sofri uma desilusão, meu melhor amiguinho me traiu, depois a minha namoradinha me traiu também, aí no trabalho alguém puxou meu tapete, entendeu? Eu vou criando crenças. Só que da mesma forma eu posso criar um impacto emocional positivo. Eu posso trabalhar isso com repetição. Depois eu vou mudando os meus comportamentos, os meus pensamentos dentro disso e eu vou instalando uma nova crença sobre relacionamentos, sobre dinheiro. Um exemplo, eu atendo muito empresário, muito empreendedor, que ele às vezes chega assim, Diego, o cara é milionário, multimilionário, ganha dinheiro, eu me sinto fracassado. Mas por quê? Eu ganho muito dinheiro, mas eu perco tudo. E é um ciclo de alto e baixo, minha vida é um serrote. Aí a gente vai entender, cara, crença. Um exemplo, esse cara, eu sempre conto esse caso que é muito marcante pra mim. Ele na infância, ele voltou num sítio lá, teve uma regressão, e nessa infância tinha um morro. Ele ia subir esse morro, um tio falou pra ele assim, não sobe que o bicho vai te pegar lá em cima. Aí o que ele fez? Ele desceu. O que o cérebro dele entendeu? Tudo que remetesse a subir não era legal, porque o bicho ia estar lá em cima, subir na vida. Olha só. Ele começava a ficar bem, a subir na vida, pum, desce que o bicho tá lá em cima. Relacionamento também, a gente começa a entender os padrões, né? Relacionamento ia muito bem, daqui a pouco, pum, caía e tal. Então, enquanto você não reeduca isso, nesse caso a gente reeducou uma terapia, que é muito mais rápido, né? Você usa a hipnose ali, vai lá, faz o processo, ressignifica e vai embora. Certo. Mas tem pessoas que passam anos com isso aí e não conseguem prosperar porque tem uma crença. Caramba! Então, todos nós, todo ser humano vivo, pensante, tem crenças nesse sentido? Todos nós temos crenças positivas e crenças limitantes. Um exemplo. Vamos falar agora sobre a OCPI que eu falei de crença, né? Imagine que tem um empresário que ele quer prosperar e ele tem uma crença financeira. Ed, eu vou te perguntar sobre dois assuntos e você me fala a tua opinião real sobre isso. Ok. Uma pessoa bem-sucedida, para ela ser bem-sucedida, ela tem que passar por cima de alguém? Ela tem que fazer mal para alguém? Não. Tá bom. Isso é uma crença que você tem sobre dinheiro que ser bem-sucedido é legal. É legal. Só que eu já escutei de amigos falando, cara, todo mundo que chega lá, todo mundo que ganha dinheiro, passou por cima de alguém, é mal. Olha só essa crença. Como é que essa pessoa vai prosperar se ela tem uma crença que não deixa ela limita? E isso é um negócio muito louco, porque você ouve isso o tempo inteiro, né? Ah, chegou lá, não, mas deve ter feito alguma coisa Exato. no meio do caminho. Aí vai repetindo, vai tendo a sociedade fazendo isso. Uma outra crença, olha só. Para você prosperar na carreira, você tem que abandonar a saúde? Você tem que largar e cuidar só da carreira, dar um gás, ficar muito tempo fazendo isso? Não. Não. Eu acho assim que você não consegue equilíbrio necessariamente, né? Você tem que focar, que você tem um certo preço para se pagar, porque por causa da competição, por causa de um monte de situações. Mas você nunca vai deixar coisas de lado, família, saúde, né? Perfeito. Você dá uma desbalanceada, digamos assim. Você dá um sprint, uma janela, Isso. né? Só que você não pode largar. Perfeito. Entendeu? Isso a gente começa a trabalhar auto-performance. Entendeu? Começa a entender, porque quando a gente fala em auto-performance, um exemplo, falei das crenças, né? Eu tenho vários drives ali. Eu tenho uma crença positiva, eu tenho uma crença positiva sobre dinheiro ou negativa. Só que daí eu venho para os processos. Eu trabalhei muito tempo na área de processo, eu migrei em várias áreas, eu comecei na área de TI, da área de TI eu fui para a área de energia, fui para a área de mapeamento de processo, para logística, cara, infinidade de coisas. E como eu trabalhei muito com processo, implementando ISO e assim por diante, eu comecei a entender a chave da vida.
Porque, para e percebe, a nossa vida ela é um processo. Então vamos tratar ela como um macro processo. Certo. Um macro processo, o que ele tem? Ele tem um subprocesso, ele tem atividades e ele tem tarefas. Então, o meu macro processo aqui é a vida. Quais são os subprocessos? Eu tenho subprocesso saúde, subprocesso relacionamento, carreira, dinheiro. Tá. O macro processo seria Minha nascer, vida. crescer, reproduzir e morrer. Vamos digamos. pegar o macro processo do Ed, ó, Ah. a vida do Ed. Quais são os subprocessos dele? Saúde, relacionamento. Vamos pegar então a saúde. Certo. Quais são as atividades dentro desse subprocesso que vão ajudar ele a ter alta performance? Sono, alimentação, atividade física e assim vai indo. A gente vai elencando. Certo. Dentro dessa parte de atividade física, eu tenho tarefas. Quais são as tarefas? Eu tenho que ir, tem uma atividade também que é a academia. Pode ter uma atividade dentro dessa atividade. Quais são as tarefas? É pegar meu squeeze de manhã, botar meu tênis, entende? Quando a gente começa a entender isso, cara, a vida muda. Porque tudo é processo. Eu tenho processo para escovar o dente, eu tenho tarefas para escovar o dente. Cara, e olha só. Eu trabalho dentro das empresas o tempo inteiro e me deparo com uma dificuldade absurda das pessoas com processos. Aí você tá falando um negócio aqui que a nossa vida... Eu juro pra você, eu nunca tinha parado pra pensar desta forma, com um mapeamento da vida como um processo completo e complexo nesse sentido. Eu sempre olhei no sentido de você traçar metas, grandes objetivos, transformar em metas, essas metas em planos de ação para você chegar a algum lugar, e você chega, é inevitável você chegar se você cumprir com aquilo lá. Mas se você olha por esse lado de um mapeamento do processo da tua vida, também é um negócio muito interessante. É surreal, porque muda. Imagina que você quer performar e você já mapeou, já sabe quais são suas crenças, tratou elas, resolveu. Aí veio, fez uma parte de processo, entendeu quais são os processos, subprocessos, atividades. Só que daí você não mede. Aham. E aí que entra Aí vem os indicadores. Eu tô no meu subprocesso de saúde, eu vim para atividade física. Como que eu sei se eu tô performando na minha atividade física? Medindo o braço. Medindo o braço, medindo como que tá a minha evolução de cargas. Por exemplo, minha esposa esses dias chegou para mim, eu não tô feliz. Eu disse, mas por quê? Eu não tô feliz com a minha parte de alimentação. Eu disse, por quê? Não tô performando bem. Você não tá performando bem? Por que você não tá performando bem? Porque eu não tô. Com que base? Com que dados? Mas como assim dados? Então, vamos lá. Você quer entender se você está performando bem? Quantas vezes por semana você se alimenta? Se me alimentando. Quantas vezes por dia? Ok. Quantos furos tu dá por dia? Não sei. Aí eu fiz todo um mapeamento, um cronograma para ela, uma planilha, e ela começou a alimentar. Dia 1, dia 2. E a planilha ela começava a dizer, hoje a tua alimentação foi 80%, com base nos furos. Ou essa semana foi tanto. Aí sim, eu estou mensurando, eu estou analisando o indicador da alimentação. Só que eu fiz para tudo, atividade física, para sono e tal. Eu comecei a fazer isso e ela começou a ver a evolução. Assim, nossa, agora sim eu tô vendo que eu tô performando. Às vezes as pessoas elas estão performando bem, elas têm uma alta performance boa, só que elas têm uma visão deturpada. A percepção é que tá equivocada. E daí ela se sente frustrada, fracassada. Às vezes ela não tá nem, ela tá muito bem, só que ela não olha. Ela só vê, o foco dela vai para onde? Pra dor, pro fracasso. Mas ontem eu comi uma pizza. Mas aí a semana toda que você seguiu, você fez 95%, uma pizza vai desmerecer a tua performance? Pelo amor de Deus, podia ter umas 2 ou 3. Né? Não, tô brincando. Depende. Entende? Então, às vezes, eu trabalho muito com atividade física. É o que, para mim, dentro do meu protocolo, ele é único. É a atividade de ouro. Você não pode deixar de fazer atividade física, alimentação, cuidar da saúde. Então, quando você entende isso, não é você não poder comer uma pizza. Não é você não poder fazer... Você tem que ir pra academia todo dia. Não. Você tem que ter um equilíbrio também. Para você entender que você tá performando bem. Que legal. Cara, que aula isso, hein? Olha só, eu sempre brinco com os meus clientes de consultoria e de mentoria que todo empresário, toda empresária tem que ser tarado por número. Tem que ser tarado por número. Tem que gostar de planilha, tem que gostar de sistema, tem que tomar as decisões baseadas no que aqueles números te dizem. Porque aqueles números te dão absolutamente todos os caminhos que você precisa para levar a tua empresa para onde você quer. O que você está colocando aqui é que nós podemos fazer isso com a nossa vida particular, com absolutamente tudo. Relacionamento, em tudo. Jesus! Como que tá, vamos fazer o NPS, como que tá o NPS do meu relacionamento? Como que tá o nível de satisfação da minha parceira? Tem gente aí que vai dar uns 22. Uns 22. Beleza.
Tá, ok. Beleza, mas pelo menos você sabe de onde que vai partir. Deu 22. E agora? O que eu faço? Troco de parceiro ou eu analiso o indicador para ver como que eu melhoro? Só pra galera que não sabe, NPS é o que mesmo? É o nível de satisfação. Satisfação com alguma coisa, né? Isso, você faz no mercado ou de algum cliente. Agora imagina, a gente falou aqui, 22% de relacionamento. Eu também tenho dentro do relacionamento várias áreas. Eu tenho a área do sexo, eu tenho a área do tempo de qualidade, eu tenho a área do carinho, a área do elogio. Qual dessas áreas que eu tô em déficit? Qual dessas áreas que tá... é essa área aqui, então eu posso melhorar e elogiar mais. Entende? Tudo é performance. Mas você faz isso para tudo, Diego? Quase tudo na minha vida. Claro, não vou medir, às vezes, mas assim, relacionamento, a gente tem um padrão de toda semana fazer a noite do casal. A gente tem o nosso momento de manhã cedo, que é o café. A gente se comunica. Porque se não tiver isso, você não consegue saber se você está evoluindo ou não. Que aí entra numa questão de rotina, dos problemas, das adversidades que todos nós passamos e tal, e você acaba esquecendo disso, né? Exato. E aí se você tem esses indicadores, se você tem isso mapeado, fica impossível de esquecer. Impossível, se você monitorar. Tem isso. O indicador, ele serve também. Igual hoje eu falei com um cliente meu, falou, nossa, Diego, eu tô me sentindo... fiz as metas no início do ano e percebi que eu cumpri 20%. Eu olhei agora e daí eu peguei e mandei um áudio para ele. Realmente, aí é difícil, né? Você fez no começo do ano e você não analisou até agora. Mas eu sou um cara que eu sou criativo, eu não sou acostumado. Então você tem que aprender a fazer isso. Aí eu passei uma planilha de indicadores para ele que eu uso e tal. Ele disse, meu Deus, mas como que eu vou preencher isso? Eu expliquei. E você tem que colocar na agenda qual o dia que você vai rever essa meta. Tem metas que você revê mensalmente. Outras quinzenalmente, tem outras que são semanalmente. Porque se você não olhar, não existe um ser místico que vai fazer você prosperar. Mas o que tem uma coisa que acontece que o teu cérebro te boicota, né? Por quê? A nossa essência é uma essência de completa acomodação, de não gastar energia, de preservar a energia para os momentos difíceis que está lá no nosso DNA, né? Sim. Então, o nosso cérebro fica nos boicotando o tempo inteiro para comer 3 pizzas por semana, né? Para ter bastante energia e ficar deitado e não gastar essa energia. Então, se a gente não monitora isso de perto, disciplinadamente, a gente deixa de fazer. É isso, e né? tem que ter um sentido, porque você falou, a gente foi feito para economizar energia. E é fato, o cérebro ele quer fazer isso. Então, por que as pessoas procrastinam? Porque é bom. Você procrastina porque é bom, porque você deixa de fazer uma coisa que te gera desconforto para fazer algo confortável, ficar na zona de conforto. Mas aí, Diego, como que eu faço para implementar um novo hábito? Como que eu faço para implementar esse comportamento dentro da minha rotina? Você tem que mostrar para o teu cérebro que é importante. Tem algumas estratégias que você pode fazer. Um exemplo, empilhamento de sentidos. O teu cérebro ele vai se manter num comportamento durante algum tempo se ele entender que tem um ganho ou que vai gerar muita dor. Imagina que eu vou colocar aqui a atividade física, ir para academia todo dia. Tá bom, eu tenho que dar um sentido pro meu cérebro. Por que eu quero ir para academia todo dia? Ele tem que entender isso. Porque se não entender, vai lá para sofrer. Vai sofrer, ou então ele vai deixar, não é importante. Ele vai focar nas coisas que são importantes para a vida. Agora, vou fazer atividade física por quê? Porque vai me dar saúde, vai melhorar minha autoestima, eu vou fazer uma trilha, não vou ficar cansado, não vou ser o último da trilha. E eu dei aqui vários sentidos positivos. Posso ir inúmeros aqui. Certo. Só que daí eu tenho que ir para os sentidos negativos. Se eu não fizer atividade física, o que vai acontecer? Eu posso ficar doente, eu posso pegar uma doença, eu posso morrer. E o que pesa mais? Os sentidos positivos ou os sentidos negativos para o nosso cérebro? Negativos. Os negativos. Porque afeta a sobrevivência. Aí vem o cérebro reptiliano lá e te bota para... Para e percebe. Você recebe uma proposta, uma venda. Você que é vendedor, vai chegar lá e falar assim, olha, eu tenho aqui uma oportunidade para você de desconto de X mil reais. Aí ele vai olhar assim, pô, legal. Agora você fala assim, se você não fizer hoje, você vai perder isso aqui. O perder, ele dói mais. Entende? Tudo que é negativo, tudo que você perde, que sente dor, cara, teu cérebro, ele associa isso naquele impacto emocional que eu falei no início. Eu estava brincando esses dias com um cliente falando que para os funcionários você precisa, né, conduzir de uma determinada forma, você tem que falar o óbvio para as pessoas de maneira repetida e tal. E eu falei alguma coisa nesse sentido, que as pessoas aprendem por repetição ou por fortes emoções. E aí deu uma ideia lá que, tipo, ou você todos os dias você fala as mesmas coisas para a pessoa de uma maneira diferente, ou você dá um choquinho nela. Um choque acho que funciona, né? Forte emoção.
Bem de leve. Bem de leve. Será que funciona ou não? Às vezes. O problema é que dá processo depois, né? Lei trabalhista, não vai dar. Brincadeira, pelo amor de Deus, não vai fazer isso com os teus funcionários, não vai fazer isso, não. Mas agora, como é que você percebe, no geral, aí as pessoas, os empresários, as empresárias que chegam até você? Se você fosse botar numa escala de 0 a 100, como que tá o nível de auto-performance das pessoas? Tem um nível de auto-performance, tem um nível de percepção. Certo. Eu sempre faço eu tenho um questionário, uma anamnese antes da consulta, e eles preenchem lá quanto que tá de 0 a 10 na sua vida. Aí você coloca lá, e o quanto tu tá disposto a mudar, de 0 a 10. Porque Certo. se a pessoa coloca 9, eu já não atendo. Porque eu sei que vai gerar desconforto, eu tenho um protocolo específico, único, para ajudar a pessoa. Só que daí ela, beleza, colocou 10, aí eu vou lá e olho lá. Cara, a média, por incrível que pareça, a média de satisfação dos meus clientes é acima de 7. De satisfação consigo? Com a vida. Só que daí você olha assim, tá, mas então por que a pessoa busca terapia? Porque ela quer melhorar a performance dela. Certo. Entende? Então as pessoas estão muito frustradas, sim, com a auto-performance. O nível delas, de satisfação da vida, teoricamente, dos meus clientes, a maioria deles. Claro que tem aqueles que chegam lá com 0. O cara tá querendo morrer, depressivo e tal. Mas, cara, uma grande parte dos clientes que eu atendo é nível 7. Quando eu fiz essa análise, eu me espantei. Eu disse, cara, como é que pode? Eu não tinha percebido isso. Realmente, os clientes, eles chegam ali, eles querem melhorar porque eles se sentem fracassados. Ou então, tô procrastinando demais. E daí vem uma coisa muito importante aqui. Você que acha que tá procrastinando porque tem uma demanda emocional, você pode ter uma demanda emocional, sim. Só que talvez pode ser falta de organização. Tem muito cliente meu, Ed, que chega ali e eles, eu tô procrastinando, eu acho que eu tenho uma demanda emocional, eu tenho um quartinho nas costas aqui grudadas. Tá bom. Aí eu vou conversando com ele, o cara não usa uma agenda, o cara não faz lista. Eu bato todo o assunto que eu falo com alguém e falo, cara, você tem que usar a agenda. Porque senão você vira... Aí lembra dos processos? Eu não tenho processo, eu não sei o que eu vou fazer no meu dia, como que eu vou mensurar se eu tô indo bem ou não. Então começa por aí, você utilizar uma agenda, você utilizar uma lista de tarefas. Cara, que legal isso. Quanto, nessa tua experiência nesse sentido, quanto por cento é alguma demanda emocional e quanto por cento mais ou menos é só falta de organização das pessoas? Na parte de procrastinação, eu posso dizer que uns 50%. 50%. Uns 50%. Eu tinha uma percepção, e provavelmente então uma percepção completamente errada, que essa questão da procrastinação também tinha um fundo fisiológico, digamos assim, de alguma deficiência de, sei lá, posso estar falando uma puta de uma bobagem. Não, faz sentido. Entendeu? Um exemplo, um tempo atrás, faz uns 4, 5 meses, que eu tava me sentindo cansado. Chegava no final do dia, eu não tinha mais ânimo para fazer as coisas e tal. Fui vendo assim, esse desgaste, eu fui procurar um médico. Aí eu fui no médico lá do Menil, Tiago Colares, a gente começou a olhar os exames e tal. Eu disse, cara, minha testosterona tá lá embaixo. Minha vitamina B12 no pé. Minha vitamina D lá embaixo. O que acontece? Meu corpo também não tem energia para fazer o processo. Não e daí eu acabo deixando de fazer atividades muito complexas porque me exige muito. Então tem também sim a parte fisiológica, tem a parte do teu corpo que você tem que cuidar. Mas aí vem um ponto importante. Aí você falou, quanto que geralmente desses clientes procuram demanda emocional? 50% procrastinação, 50% é demanda, 50%. Só que não quer dizer que porque ele não tem uma demanda de procrastinação, ele não tem uma outra demanda. Então, a maioria dos clientes que chegam ali, eu sempre falo isso, vocês chegam pelo motivo errado. E daí, em meia hora de conversa, a gente entende que tem muita coisa por trás daquele iceberg. Perfeito. A procrastinação é só uma pontinha ali, só que a pessoa ela se sente fracassada. Mas por quê? Aí ela começa a fracassar no relacionamento, ela começa a fracassar financeiramente, e assim vai por diante. Mas porque o pai era assim, então eu tenho que ser igual a ele. E assim isso vai. é um longo período até chegar nesse ponto e ela já nem consegue mais identificar qual é a causa ou quais são as causas, seria isso, né? Sim, a pessoa chega assim, Diego, eu quero ser uma pessoa mais produtiva. Aí, mas como é que tu te sente por não ser produtivo, por não conseguir cuidar da tua própria vida? Me sinto um lixo, me sinto um fracassado, um bosta. E como é que é se sentir um bosta? Pô, é um peso aqui, cara, uma angústia. Eu disse, tá bom. Daí, o que tu espera da terapia? Ser mais produtivo. O que tu espera depois da mentoria? Ser mais produtivo. Tá bom, então. Então você sai da terapia aqui agora e você vai ser a pessoa mais produtiva do mundo. Mas por dentro continua se sentindo um bosta. Não, eu não quero sentir essa coisa ruim, entende? As pessoas buscam o motivo errado, mas aí quando eu começo a entender, opa, tem algo a mais ali, vamos buscar isso aqui. Aí eu falo, o que tu pode esperar depois do tratamento? Como é que você tá, Ed? Nossa, tô leve, Diego, tô tomando melhores decisões, tô tendo mais clareza da minha vida. É isso. Porque se você está melhor consigo, os resultados são uma consequência. Tudo.
É, E a questão da motivação e da disciplina, onde que entra no meio dessa história? Porque as pessoas falam assim, eu como que eu motivo os meus funcionários? Ou como que eu me motivo? Acabou a minha motivação, acabou o meu tesão pelo negócio lá e tal. Aí entra a disciplina para segurar esse negócio. Mas como trabalhar, como ordenar para o cérebro que ele seja disciplinado? Como trabalhar isso? As pessoas, elas deturparam também a motivação. A pessoa acha que a motivação é acordar de manhã cedo, dando high five em 5 pessoas. E, oi, que dia lindo. Cara, não é isso. Motivação é você entender o porquê que você vai fazer alguma coisa e você ter um objetivo claro. Então, para o empresário que ele quer levar mudar a cultura da empresa, quer mudar algum processo, ele tem que fazer o quê? Ele está trabalhando com outros cérebros ali. São outras pessoas. Então, para ele, é importante que ele precise implementar o sistema ERP XYZ. Só que para os funcionários, para os colaboradores, ele tem que ter uma forma de mostrar para aquela turma lá que faz sentido. Por que faz sentido? Eu trabalhei muito tempo numa empresa onde eu tinha que chegar para o presidente e levar algumas... eu quero comprar um curso para o fulano de tal, para o Joãozinho. Se eu chegasse, eu quero comprar um curso pro Joãozinho para ele estudar tal coisa. Tá louco. O cérebro dele já reagiu. Eu comecei a entender, assim, já sei. Fulano de tal, eu tenho aqui uma estratégia pra gente reduzir custo e aumentar o nosso lucro da empresa, porque eu percebo que o fulano ele pode ser muito mais produtivo e com isso eu vou conseguir passar a demanda dele para tal pessoa e a gente consegue economizar dessa forma. Mas como? Não, tem um curso aqui. Não, pode fazer. Olha só. Entendeu? Eu motivei ele a aceitar a minha opinião. Então, essa é a dificuldade que o empresário ele tem que ter. Ele tem que entender como que ele motiva, como que ele dá sentido e importância para o colaborador dele comprar a ideia. Porque se o colaborador não entender que tem um benefício ou que gera uma dor muito forte, ele não vai. Ele vai ser reativo e daí ou você troca ou vai ser uma coisa muito desgastante. Faz sentido? Total, perfeito. Beleza. A gente entendeu que para eu buscar a alta performance, eu preciso melhorar a minha auto-performance. Então eu tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que entender quais são as minhas demandas, eu tenho que entender onde estão os meus problemas, as raízes dos meus problemas. Eu também tenho que criar uma nova cultura, digamos assim, de mapear onde que está isso, o que eu preciso fazer. O resultado, por consequência, será uma consequência disso tudo se eu colocar tudo isso em prática. Beleza, eu comecei a me entender mais a fundo. A partir de que momento que eu posso buscar a alta performance? Perfeito, ótima pergunta. Vamos pegar a parte de atividade física. Eu vou analisar a minha auto-performance. Eu vou tantas vezes para academia, eu já sigo meus treinos, eu evoluí carga, eu tô bem, eu já cheguei no meu limite, eu não consigo mais... Eu percebo que eu estagnei. Eu não consigo mais ir além. Aí o que eu começo a fazer? Cara, eu tô fazendo alta performance 100%. Então eu preciso agora olhar para quem faz melhor. Aquele fulano de tal lá, tem... agora sim. Aquele lá, ele tem um corpo melhor, mas ele faz... O que ele faz para ir? Aí eu começo a me comparar com os stakeholders, né? Com as partes interessadas, olhar quais são, entendeu? Primeiro eu analiso, ver se eu já cheguei no meu máximo. Alimentação, mas eu tô cuidando, eu tô fazendo o básico. Não adianta eu querer fazer alta performance. E isso é muito injusto, é você se medir pela régua dos outros. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ter a barriga da fulana de tal. Você quer ter a barriga da fulana de tal? Mas e aí? Você está disposto primeiro a pagar o preço? Porque você vai ter que pagar um preço. Fulano de tal não bebe. Fulano de tal não vai pra farra. Fulano de tal não come porcaria. Ela tá ali, restrita há meses. Ela se limita de ir em festas, leva a marmitinha dela. Você quer fazer isso? Não, é muito chato. Então, meu amigo, entende o que você quer para você ter a sua alta performance. Senão você vai ficar buscando a alta performance da pessoa lá e você vai se sentir frustrado, fracassado, porque você não consegue alcançar aquilo lá. Tem que entender o teu melhor, aonde você consegue chegar. E aí sim, mas agora eu estou disposto a pagar o preço, eu vou entender o outro ponto e daí sim eu vou buscar a melhoria para cima disso. Você consegue fazer um paralelo, aproveitando esse gancho que você falou, das frustrações que as pessoas têm porque elas estão mirando nos outros, né? Porque não entenderam a si próprios antes de qualquer coisa. Você consegue fazer um paralelo com o avanço das tecnologias e tal, desse mundo meio fake que a gente vive através de redes sociais e tal,
num aumento das frustrações das pessoas? Totalmente. Eu costumo falar que existem os falsos felizes. Você olha pra pessoa todo dia no trabalho, oi, tudo bom, tal. Mas por dentro, ela tá podre. Por dentro ela... Por quê? No Instagram, você vê o quê? Só foto de sorriso, só coisa boa. A pessoa não vai lá e vai colocar assim, nossa, hoje eu acordei triste, eu acordei com vontade de me matar. Ninguém faz isso no Instagram. Então, aí vem um ponto importante, o ambiente. O ambiente ele é muito importante para você entender, porque imagina que você está num ambiente social, você está consumindo conteúdo e você fica só olhando coisas que te deprimem. Porque a tua vida ela não é o Instagram. Não tem como. Você tem altos e baixos. Aquela pessoa que está lá, ela tem altos e baixos. Então você precisa, sim, moderar a forma como você consome os conteúdos e entender. Será que isso está levando para onde eu quero ir? Entendeu? Por isso que tem muitos... A gente vive numa busca de dopamina o tempo todo. Eu falei esse dia sobre o... Como é que é? Você vai descer o elevador. Certo. Aí você faz o quê? Para pegar a pizza lá embaixo. O microtédio. Você não consegue ficar no microtédio. O que você faz? Você pega o celular enquanto está descendo o elevador para não ficar sem fazer nada. Você está buscando dopamina. Então a gente está muito mal acostumado. Isso gera o quê? Ansiedade. Você está vendo um filme aqui, ó. Você não consegue prestar atenção. Tem uma parte meio chata do filme, você pega o celular, começa a falar. Quem não fez isso? Cara, quando eu comecei a perceber que eu estava fazendo isso, eu disse, meu Deus. Entende? Cara, que toque espetacular nesse sentido, né? E você para pensar, para refletir sobre isso, isso acaba virando uma doença no final das contas, né? Doença. Tá, mas isso será que acontece só com as pessoas que fizeram uma transição, que vieram, por exemplo, do offline, que é o meu caso, eu sou meio velho já, mas que nasci no offline, digamos assim, e fiz uma transição, toda essa geração que fez uma transição para o online e teve uma descarga brutal de dopamina por causa dessa hipervalorização disso, ou essas gerações que já nasceram digitais, já nasceram dentro desse mundo maluco aí, virtual, elas têm uma desvantagem, ou têm vantagem sobre a gente? Depende do ponto de vista, porque para e percebe, eles estão muito mais evoluídos em alguns aspectos. Você pega uma criança de 5 anos, ela já sabe, cara, acessar o YouTube, olhar e fazer todo esse processo tecnológico. Só que daí a gente também vem num ponto onde a gente cria crianças jovens fracos, onde não tem uma casca para durar, a estabilidade emocional ela é fraca, entendeu? Porque aí ela não tem nem o microtédio. Imagina o grande tédio. Imagina a gente que usava a internet de escada e tinha que esperar, entendeu? Então, Diego, mas aí vem um outro ponto importante. Beleza, eu percebo que eu tô nessa daí do microtédio, não consigo ficar nisso e tal. O que eu posso fazer? Você pode dar pausas, você pode se abster de alguns benefícios, de algumas coisas, para dar de novo aquela sensação de prazer, aquele gostinho, entendeu? Igual eu sempre falo, cara, eu vou pescar, eu gosto de pescar. Se eu pescar todo dia, eu vou perder a graça. Agora, se eu me privo e vou uma vez por mês, entende? Eu começo a reestruturar, reorganizar essa dopamina. Isso serve para tudo, né? Tudo. Gosto de paçoca. Se eu comer paçoca 3 vezes por dia, vai perder a graça. Vai perder completamente a graça, né? Agora, essa questão do microtédio aí é um negócio que me fez refletir bastante sobre isso, viu? Se a gente não se permite microtédio, a gente está perdido, no final das contas, porque eu sou da época da datilografia, nem computador, não era, fiz curso de datilografia, acredito. A SDFG. Isso, fiz 128 toques por minuto para passar no teste com um lenço em cima das mãos. É velho, é. Mas agora imagina essa molecada hoje que nem teclado não existe mais pro negócio. Você fala, você conversa com a inteligência artificial, tá tudo muito na mão, não há espaço para frustração porque você tem absolutamente tudo na sua mão. Como é que vai ser isso? Cara, automaticamente o cérebro, a gente vai se acostumando, né? A gente vai se moldando ao ambiente que a gente vive. Para e percebe. Em vários períodos da minha vida, eu convivi com algumas pessoas e eu modelei aqueles comportamentos. Então, a manada ela vai se moldando de acordo com o ambiente. Agora, se isso é um ambiente positivo, eu acho que não. No meu ponto de vista, cara, a ansiedade o Brasil já é o país mais ansioso do mundo, entendeu? E com o passar dos anos, pelo que tá vindo aí, vai ser mais ainda, porque as pessoas elas não conseguem controlar isso. Qual foi a última vez que você parou, Ed,
talvez você ou qualquer pessoa, que vocês pararam e começaram a ter uma autoconversa, uma autoavaliação. Por quê? Porque a gente chega no carro, a gente bota a música e sai, né? Vai indo e vai escutando a música. Mas parar para refletir sobre algumas questões internas. Nossa, errei em tal coisa. Como que eu faço para melhorar isso? Eu tô saindo de casa agora, cara, dificilmente eu coloco música no carro. Por quê? Porque é um momento de introspecção, que eu começo a refletir sobre algumas coisas, entende? Começa a ver, nossa, errei ali, posso fazer isso e tal. Então a gente perdeu o dom de conversar consigo mesmo. Ou conversar com Deus, ou ir assim por diante. É só que interessante. Eu nunca parei para pensar muito profundamente sobre isso, mas eu sou um cara que sai todos os dias, estou na estrada também e eu vou sempre com o rádio desligado. E vai refletindo. Eu vou refletindo. Eu tenho uma coisa que eu falo, que tem um slogan meu, que é eu mudo para mudar. Por quê? Se você não muda, tudo se repete. Mas como que eu vou mudar se eu não tenho consciência de alguma coisa? As pessoas só mudam quando elas tomam consciência do problema. E como que eu faço para tomar consciência? Talvez esse momento de conversa com você é um momento para você tomar consciência que você tem um problema. E daí você tomou consciência do problema. Aí você pode ter duas ações. Ou você aceita ele ou você vai resolver. Ou tem a terceira, que algumas pessoas gostam, que é ficar reclamando. Não vai mudar nada. Algumas não, eu diria que a maioria. Exato. Quando você entende que não dá, a gente já falou sobre isso, né? Quando você entende que você não reclama mais, que você ou aceita ou você muda, e a vida é outro patamar. Agora, tem uma massa de pessoas ansiosas, uma massa, né, a imensa maioria nesse sentido. Como reverter isso? Beleza, eu preciso elevar o meu nível de consciência para poder fazer as mudanças como você estava falando aí. Mas como é que você muda uma geração inteira de pessoas assim? São pequenos hábitos, pequenas atitudes. Como que eu faço para melhorar, por exemplo, a minha ansiedade? Você pode fazer atividade física, você pode fazer o processo de respiração, você pode fazer meditação. Tudo isso vai ajudando a aliviar. São outros comportamentos que eles entram em contrapartida para eliminar, não eliminar, mas aliviar aquele processo ansioso. Atividade física, imagina que tu tá lá puxando um ferro lá, tá lá com, sei lá, 50 quilos por lado no supino. Cara, você acha que você vai ficar pensando no futuro naquela hora? A barra vai bater no teu peito. Não, vou morrer. Não, entendeu? Não tem como. Você tá num treino intenso, você ter um processo ansioso. Cara, não existe. Então, a atividade física, ela libera vários neurotransmissores, vários hormônios que vão facilitar também, inclusive, esse processo, né? Pra você não se sentir ansioso. Que legal. Agora, voltando cá cara, pelo amor de Deus, anota seus insights aí que vai mudar a sua vida. Bom, uma aula dessa aqui. Agora, para os nossos empresários, aquelas pessoas que estão... lá sofrendo no dia a dia no seu ambiente de trabalho, sofrendo com as pessoas, tem uma dificuldade gigante com mão de obra, cabeça de obra nesse sentido, né? Falta de gestão, falta de processos muitas vezes. O que essas pessoas, o que elas devem buscar para mudar de patamar, para elevar esse nível de consciência delas? Dentro da empresa? Isso. Primeira coisa, processo. Se uma empresa ela não tem processo, ela quebra no crescimento. Qualquer empresário que hoje esteja crescendo, ele vai chegar num nível que, se ele não se estruturar em processo, ele quebra. Então, o que ele pode fazer? Ele pode contratar pessoas para fazer essa análise. Existem especialistas hoje que fazem isso, que vão na empresa, analisam os processos, criam esse mapeamento, dá o macroprocesso, e daí vai fazendo todo esse processo de... Um exemplo, eu implementei 3 ISO numa empresa uma vez, a ISO 9001, a 14 e a 18, que virou 45, se não me engano. Segurança, ambiente e qualidade. Dessas 3, toda empresa deveria ter a 9001. Porque a 9001, ela mapeia todos os processos e você ganha dinheiro com ela. Você reduz custo. Então, de todas as 3, é a única que eu vejo assim que você realmente tem um benefício real. Tanto para o colaborador quanto para o empresário. Só que o colaborador talvez ele não veja isso. Você tem que mostrar para ele o benefício que vai ter isso. Então, se todos os empresários implementassem isso, mas eu não quero implementar, é muito caro. Tá? Você consegue mapear processo, você consegue contratar profissionais para fazer isso sem ter uma certificação. E o processo que você fala aqui para os nossos empresários aqui é literalmente descrever todas as etapas de cada uma das funções, de cada uma... de tudo que acontece em absolutamente toda a empresa. Exato. Imagina que você tem um gerente, ele é o melhor gerente do mundo, cara. Tá há 5 anos contigo e ele pede demissão. Ferrou.
Levou conhecimento dele. Tem um embora. ditado que é: as pessoas vão, mas os processos ficam. Então, se você tem mapeado a atividade dele, as atividades, como que funciona, tudo isso, vai vir uma outra pessoa, vai performar igual a ele naquele momento? Não, mas vai chegar bem mais perto. Agora, se eu não tenho nada mapeado, ele vai embora, e aí? Levou o capital intelectual, levou tudo. Então, às vezes as pessoas não querem mapear o processo. Ah, não, mas porque eu quero me sentir importante. Bicho, se você é bom mesmo, você vai crescer dentro da empresa. Não tem essa coisa, mas eu não vou passar porque o fulano de tal... Você tem que contratar pessoas melhores que você. Porque aí sim você vai ter tempo para evoluir, para buscar outras coisas. Perfeito. Mas eu tenho a sensação de que a maioria dos empresários, eles pensam assim, que mapear processo é coisa para empresa grande. Tá certo essa minha percepção? Não? Totalmente errado. A gente acabou de falar que o processo é a vida. Você pode mapear o processo para a tua vida. Porque toda empresa tem um fluxo de caixa. Toda empresa tem um RH. Toda empresa... E se você olha e diz que você não precisa de processo, você está sendo orgulhoso. Você tem todos os dados da sua empresa. Você tem o turnover. As pessoas elas são orgulhosas a ponto de... eu não preciso do fulano de tal. E querem criar a roda, querem fazer todo esse processo. Eu não. Eu quero contratar alguém que sabe fazer... atalhar o meu caminho para eu poder ter lucro, entendeu? Para eu poder reduzir custos. Então não existe isso de... Toda empresa ela tem que ter um processo. Ela já tem, na verdade. A empresa que não tem mapeado o processo, ela já tem um processo desorganizado. Sim. Mas ela já tem. Sim. É a mesma coisa que eu falo a respeito da cultura, né? A cultura, na verdade, um processo todo errado lá faz parte de uma cultura toda torta e toda errada também. Mas o que você estava falando aí para a questão desse mapeamento da nossa vida, de mudar a cultura da nossa vida... Quando você consegue fazer isso, você consegue levar isso de maneira automática para dentro da empresa também, né? Porque você passa a vivenciar aquilo de maneira sistemática, de maneira orgânica, natural, não é? Totalmente. Trabalha, quem está ouvindo aí, pega lá, CPI. Olha as suas crenças. Reflete quais são as crenças que você tem. Talvez as suas crenças pessoais, elas estão levando para a empresa. Beleza, eu entendi as minhas crenças. Tem algumas que eu preciso tratar. Vai lá, trata. Beleza, resolvi as crenças. Agora eu estou com crenças positivas, crenças empoderadoras, que vão me impulsionar, vão me ajudar. O que você pode fazer agora? Agora eu vou começar a mapear os meus processos na minha vida. Como é que está a minha vida? Eu já tenho crenças positivas, quero evoluir. Mapeia os processos na minha vida. Como que está a minha empresa? Mapeia os processos na empresa. E daí vem a última, né? O indicador. Eu tenho que mensurar tudo isso para ir evoluindo. É um processo de evolução contínua. Cada vez que eu vejo que tem uma porquinha fora ali, eu vou lá, aperto o parafuso e assim vai. E na empresa a mesma coisa. Se você trabalhar essas 3 áreas, não tem erro. Você vai prosperar na tua carreira, no teu relacionamento, na tua saúde, financeiramente e na tua empresa. Você deu aqui pra gente o mapa, né? Para você trilhar o caminho e tal. Tem alguma ferramenta que possa ser utilizada para facilitar isso? Por exemplo, eu adoro Excel, esse tipo de coisa assim, mas tem alguma coisa que facilite a vida das pessoas nesse sentido? Eu gosto de usar o fluxograma, né? E daí tem várias ferramentas web que você consegue fazer isso. Tem MindMaster também, que é... não lembro o nome, mas você vai criando raízes, né? Mas o fluxograma, para mim, é melhor. Dá para fazer, inclusive, no PowerPoint. Certo. Você pode pegar lá as caixinhas e você vai alocando e fazendo todo esse processo. Tem vídeo no YouTube explicando como você mapear um processo. Claro, você não vai ser um expert, mas o básico você já começa, entendeu? Você precisa entender que existe o processo, que é o maior. Dentro dele tem subprocessos. Dentro desse subprocesso você tem atividades. Dessas atividades você tem tarefas. E daí você pode... Agora vamos entrar o que o mapeamento de processo dentro da empresa pode fazer. Pode fazer instrução de trabalho sobre como que a pessoa executa alguma coisa. Você pode fazer um procedimento que envolve várias as áreas. Você pode ter formulários padrões que você usa dentro... Entendeu? O mundo do processo, ele é muito grande. Só que quando você entende ele, você coloca isso dentro da empresa, é outra vida. Cara, que legal. A gente começou falando sobre o funcionamento do cérebro, neurociência, digamos assim, e acabamos falando de processos dentro da empresa. Mas tá tudo absolutamente interligado, né? Tá tudo. Eu gosto muito disso, que eu trabalhei muito com isso. Então, como eu trabalhei com isso, eu consegui trazer isso para dentro da auto performance dentro das pessoas. Entendeu? Mapeando. Hoje eu sou muito de método. Então, eu tenho tudo com método. Agora 30 dias vai ser isso vai ser aquilo. Dessa forma, você consegue alavancar mais rápido. Porque eu percebi que quando eu comecei a entrar nessa área, os meus clientes, eles oscilavam muito.
Assim como eu oscilei. Então eu comecei a fazer a pós no Einstein em São Paulo, de neurociência. Eu disse, opa, entendi um pouco do cérebro, agora vou juntar com o que eu peguei em processo. E daí eu fiz um protocolo onde eu dou o caminho das pedras. Você vai fazer isso e aquilo, e daí, pum, o negócio vai muito mais rápido. Senhoras e senhores, vocês entenderam quem está dando aula pra gente hoje aqui? O cara tem pós no Einstein em neurociência. Aonde que você encontra esse tipo de informação assim de graça? Com toda a trilha para você conseguir mudar o rumo da sua vida, pelo amor de Deus. Eu sou um cara muito abençoado, cara. De ter pessoas como você por perto para poder colaborar, ajudar milhares de pessoas que acabam assistindo isso daqui. Cara, que legal. Que aula que você deu pra gente aqui hoje. Que legal. Agora, pra gente se encaminhando pros finalmentes aqui, ó. Na descrição do vídeo ali tem o Instagram aqui do Diego, para vocês seguirem ele lá. Ele cria materiais maravilhosos. Todos os dias ele posta coisas muito bacanas, pílulas de sabedoria da área que ele é especialista, e eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então segue ele lá no Instagram que você não vai se arrepender. E aproveita e manda aí para as pessoas aí que estão assistindo, compartilha, como é que se inscreve aqui no nosso canal. Eu tô ficando chique, né? Se inscreve no canal. Tem que ser, né? Porque é a forma como a pessoa consegue pagar por tanto conteúdo aqui. Se inscreve no canal do Ed, para ele poder continuar trazendo pessoas e produzindo esse conteúdo. Que legal! Agora, para a gente se encaminhar para os finalmente aqui, o que as pessoas podem buscar de estudos nesse sentido para se aprofundarem mais nessas áreas que você trouxe aqui para a gente? Que tem alguma área que elas possam estudar? Tem coisas no YouTube que elas possam procurar para se aprofundar sobre esses assuntos? Você pode buscar fazer terapia, você pode buscar ler livro. Eu recomendo que faça imersões. Sabe essas imersões de 2, 3 dias? Sim. Cara, essas imersões são incríveis para você desbloquear muita coisa dentro de si. Mas tem sim, aí a gente vai falar, por exemplo, no meu Instagram eu coloco várias dicas diárias ali para o pessoal poder conseguir se desenvolver. Tem outros profissionais que fazem isso. Então, quando você começa a buscar um pouquinho sobre inteligência emocional, talvez esse é o termo que as pessoas podem buscar, e é a palavra do século, que o pessoal fala inteligência emocional, mas o que é inteligência emocional? É você conseguir em uma situação de conflito, principalmente, ou em qualquer... ter uma inteligência para parar, vir para trás e não ser impulsivo, e controlar suas emoções. Quando você controla suas emoções, você consegue ser inteligente emocionalmente. Perfeito. E para quem é aqui da região, não sei se você atende pessoas online ou só presencial? Atendo online também. Meu foco sempre é presencial, mas, por exemplo, mês passado atendi uma pessoa da Espanha. Não tem como fazer terapia presencial, mas atendo também. Olha só, procurem o Diego. Eu tenho relato de clientes meus, empresários, que fizeram trabalho com ele, e a mudança dessas pessoas foi simplesmente espetacular. Então sigam esse cara, cola nesse cara, que ele sabe demais do que ele está fazendo e ele pode ajudar a mudar a sua vida, tá? Diego, foi um prazer inenarrável ter você aqui. Inenarrável, como diz Thiago Alves. Isso. Mas você sabe que ele que me copia, né? Eu que botei isso. Foi mesmo? Thiagão, copiou de mim, mas pode continuar falando, que é uma palavra gostosa, né? É gostoso. Prazer inenarrável ter você aqui. Você engrandeceu demais esse nosso... Ele levou a régua pra caramba aqui no nosso podcast aqui. Fico feliz de ter você aqui. Pessoal, segue ele lá, se inscreve no canal, manda para as outras pessoas aí que possam se aproveitar desse conhecimento todo. E uma última palavra aí para a galera que nos assiste aí, Diego. Eu tenho uma frase minha que eu acho que ela faz muito sentido na minha vida e pode fazer na tua. Um sonho sem planejamento e sem ação é apenas um sonho. Então não adianta tu sonhar se você não planejar, não mapear os processos e você não executar. Porque às vezes as pessoas param no planejamento e não executam. Então, fica no sonho. Essa é a mensagem que eu deixo para os ouvintes. Que aula, senhoras e senhores. Que aula. Aproveitem, vejam várias vezes, porque você tira insights maravilhosos que podem mudar o rumo da sua vida. Obrigado por estar aqui com a gente. De novo, bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.